Olá, essa é a segunda aula do Firebase Authentication. Se você não viu a primeira, clica nos cards aqui no cantinho do vídeo. Vamos lá? Na aula anterior, eu fiz o login desses dois usuários aqui no Firebase, utilizando esse código que agora está comentado. Relembrando, então, vou comentar aqui essas duas linhas embaixo. Então, eu utilizei uma instância do Firebase Auth, que eu chamei de usuário. Aqui eu coloquei o usuário que eu precisava dentro do Create User with Email and Password. Eu poderia recuperar esse valor de uma caixinha de texto, se eu quisesse. Eu coloquei uma senha, que também poderia ser recuperada de uma caixinha de textos. E aqui eu utilizei o task dentro do método onComplete para logar esse usuário. Na hora que eu rodo, ele exibe para mim então a mensagem login efetuado com sucesso. Isso eu já tinha feito na aula anterior. Eu vou comentar esse código e agora eu vou mostrar então como fazer o logoff, tá? Se eu tiver logada, eu posso verificar se o meu usuário está logado com esse código aqui. A hora que eu executo ele me mostra que tem um usuário logado. Agora vamos comentar esse código e ver como que a gente vai fazer o logoff. A gente vai usar essa mesma instância do usuário .sign_out para fazer o logoff, ok? Bastando isso, você poderia colocar isso dentro de um botão, tá certo? Você poderia vir aqui no res, layout, main activity, colocar um botão e dentro desse botão colocar o sign out. Na hora que eu rodar de novo, ele vai fazer o logoff. E aí, se eu mostrar esse if outra vez, você vai ver que agora ele me mostra a mensagem não há um usuário logado, ok? Então, porque eu utilizei o sign_out para poder fazer logoff. E aí, para fazer login, né? Vou comentar esse logoff aqui. Então, imagina que eu já tenho um usuário cadastrado. Esse usuário aqui, por exemplo. E eu quero fazer o logoff desse usuário. A maneira de fazer logoff é muito parecida com a maneira de fazer login. Eu vou utilizar essa mesma instância de usuário .signin with email and password. Eu uso como parâmetro o mesmo e-mail e a senha que já tem no meu cadastro. Nesse caso aqui, eu poderia estar recuperando esse valor de uma caixinha de texto. Em seguida, eu vou colocar add onComplete listener, ponto vírgula no final. E aqui os parâmetros são exatamente os mesmos que eu usei aqui. É o new onComplete listener, ele já mostra para mim. Ele vai implementar o método onComplete, que passa como parâmetro task, e o resto é igualzinho. Eu posso até copiar e colar daqui, e ele me mostra login efetuado com sucesso ou erro ao fazer login. Então, nesse caso aqui, o usuário já está cadastrado, ele digita o endereço de e-mail e a senha dele, e aqui ele consegue, então, fazer o login. Então, login efetuado com sucesso. Agora eu já tenho o meu usuário que já tinha o cadastro logado. Beleza? Vale um like?